Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este show mais uma vez. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Logo, logo nós vamos disponibilizar este vídeo em áudio, que é mais ou menos um podcast. E nós iremos disponibilizar no YouTube, dando continuidade ao Sefer Livro de Juízes, Shoftim, Livro de Juízes. Hoje nós iremos ler o capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Que o Eterno possa abençoar todos os nossos irmãos que estão ouvindo e que irão ouvir, mais tarde também. Pessoas que não conseguiram entrar agora ao vivo, mas que estarão ao vivo vendo esse vídeo lá no YouTube, Que o Eterno possa abençoar a todos em nome de Yeshua ou Mashiach. Bem, hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Juízes. Iremos falar sobre a vida do nosso povo, do povo de Israel. Por isso que estamos abordando este contexto totalmente espiritual, para que possamos entender e compreender o real sentido das Escrituras em nossas vidas. Bem, meu nome é Hatikva Ben Avraham. Peço aos irmãos que venham compartilhar este vídeo em nome de Yeshua Mashiach. Shalom, Florencio. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua Mashiach, vamos dar continuidade. Como eu sempre disse e digo, nós iremos ler e também no decorrer da leitura nós iremos comentar a respeito dos assuntos aqui abordados. Bem, gostaria de agradecer a todos os irmãos, aqueles do YouTube que também têm acompanhado. Que o Eterno possa abençoar a todos, que do Instagram, que tem acompanhado também os estudos, os shiurim, estudos através do canal do Moré Fábio Pires, que é @Fábio73book. Você pode também acessar o Instagram dele. E também nós colocamos ali no YouTube. Que o Eterno possa abençoá-lo grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach. Vamos dar continuidade. Na semana passada nós abordamos o capítulo 15, 14 e 13, ou seja, 13, 14 e 15. Nós lemos aí, a cada Shabbat nós estamos lendo 3 capítulos e explicando. Isso é maravilhoso porque muitas pessoas elas não estão acostumadas a lerem as Escrituras, principalmente o brasileiro. Tem muita gente que se baseia através de um versículo, através de um assunto, sendo que estão fugindo de todo um contexto, que aborda uma história, uma evidência. Então tem muita gente que se aproveita, que se simpatiza com as Escrituras. E através de versículos isolados, elas colocam em suas vidas, achando que vão garantir sucesso diante do Eterno. E nada é dessa maneira, diante do Eterno não é assim. É necessário, disse Yeshua, é necessário conhecermos as Escrituras, porque as Escrituras falam dele. Então, ele mesmo disse, as Escrituras testificam de mim. Então é necessário nós lermos as Escrituras e estudarmos todo um contexto, abordando sem fugir do real sentido. Bem, nós estamos aqui na época de Sansão, que é Shinshon. Nós sabemos que ele fez, na realidade foi a mãe, através de um malar, de um anjo, que disse para ela que ela teria um filho, a qual colocaria o nome de Shinshon, e ele salvaria o povo de Israel das mãos dos filisteus. Porém, ele, no momento exato
da sua gestação, ela não podia comer uvas, não podia beber bebida alcoólica gerada da uva ou qualquer outra bebida, não poderia tocar nada impuro, isso no período de sua gestação. Após o período, esta aliança continuaria com Shinshon, que é Sansão, e ele manteria esse voto de Nazir. É um voto que está estabelecido lá na Torá, com Moshe, o voto de Nazir. Nós temos na Brit Hadashah alguns que fizeram o voto de Nazir, principalmente aqueles que não fizeram na sua totalidade. Nós temos informações também de que Shaul ele não fez um voto completamente. Nós temos também o único que relata ali que fez um voto de Nazir realmente é Yohanan. Yohanan o Hermessor. Ele era um Nazir, além dele ser um essênio, ele era um Nazir que também se mantinha ali no voto de Nazir. Ele não tomava bebidas alcoólicas, ele não cortava o cabelo, ele não também comia nada derivado da uva e não tocava em nada impuro. Ou seja, ele vivia isoladamente em cavernas. Nós temos Yeshua, né, que também tinha a fisionomia de um nazir, porém era parcial, ou seja, ele tomou bebida, ele comia carne, ele comia peixe, tá? Ele tomou vinho, ok? Então ele era parcialmente, mas não deixava de ter a essência espiritual em sua vida. O voto de Nazir, ele tinha um único objetivo, de alcançar uma divindade, de espiritualizar-se, né? Da pessoa adquirir uma espiritualidade mais elevada. Não para envergonhar ninguém, não para se opor a ninguém, né? Então era diferente. Então nós vamos dar continuidade aqui. Diz o seguinte: Shinshon foi a Azar, onde viu uma prostituta, e entrou para passar a noite com ela. O povo de Azar soube que Shinshon tinha chegado, então cercou o lugar onde ele estava e preparou uma emboscada para ele durante a noite, no portão da cidade. O plano era nada fazer à noite e esperar até amanhã para matá-lo. Todavia, Shinshon ficou deitado até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade, bem como os dois batentes, puxou-os com a tranca e tudo o mais levantando-os sobre os seus ombros e carregou-os até o alto da montanha que fica em defronte a Hebron. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher que vivia no vale de Shorek. No vale de Shorek. Para você que está chegando aqui à nossa live, nós estamos lendo o livro de Juízes, Shoftim, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Cujo nome era Diliná. Os chefes dos filisteus vieram a ela e disseram: convença-o a contar a você de onde vem a grande força dele e como nós podemos sobrepujá-la, de modo que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. Se você fizer isso, cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Dilar, que é Dilar, que em português é Dalila, Dilar, ela foi convencida pelos filisteus, né, os filisteus, a perguntar a Shinshon qual seria o motivo de tamanha força de Shinshon, né? E qual o segredo para que eles viessem armar uma armadilha diante de Shinshon. Dilar disse a Shinshon: por favor, conte-me o que é que o faz ser tão forte e como alguém poderia amarrar e subjugar você. Shinshon respondeu: se me amarrarem com 7 tiras de couro frescas, que nunca tenham sido secadas, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Vejam só, ele disse: se me amarrarem
com 7 tiras de couro frescas, nunca tenha sido secadas, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os chefes dos Filistim trouxeram para Dilar 7 tiras de couro frescas, que nunca tinham sido secadas, e ela os amarrou com elas. Havia pessoas esperando no interior do quarto. Então ela lhe disse: Xinxon, os filisteus vieram sobre você. Ele, porém, rompeu as tiras de couro tão facilmente quanto um pedaço de palha se quebra quando pega fogo. E a fonte de sua força permaneceu desconhecida. Vejam, esse couro era de um animal. Não se podia, o voto de Xinxon, né, não se podia tocar numa carcaça de animal. E nós vimos já que Xinxon, que é Sansão, pegou uma carcaça de animal, que é uma queixada de jumento, e ele se apoderou e matou muitos filisteus. Nós temos também o caso do mel a qual Xinxon, Sansão matou o leão, e ali houve mel naquela carcaça, e ele também chegou a tocar no mel, recolher o mel e tocar na carcaça, lógico, né? E nós temos esse caso também, tá? Esse caso também de que as tiras de couro, que é de um animal fresco, e simbolizando uma carcaça, que é um couro animal, tirado de um animal, e aí também ele não perde a sua força. E um dos requisitos para se manter o voto de Nazir era não tocar em nada impuro, em nenhuma carcaça. Veja, o que nós podemos entender com isso? Veja que em Xinxon, de maneira nenhuma, ele está tentando a Hashem, ou seja, colocando o Eterno à prova. Mas ele está nos mostrando aqui que não era nada de má intenção que ele estava fazendo. O sentimento mal intencionado não existia nele, de profanar o Eterno. Embora ele fizesse e praticasse tamanho ato, que era desonroso, mas ele não estava desonrando o Eterno. Veja que a carcaça com o leão, o mel, foi óbvio que ele estava com fome. E naquela época o mel silvestre é muito bom e raro. E aí um objetivo ali que ele tinha era de comer o mel. O outro objetivo também da queixada de jumento foi para destruir os filisteus. Aqui nesse momento, com as 7 tranças de couro, ele começa a brincar com as coisas do Eterno. Veja só. Mas as escrituras dizem, ou diz que a força ainda permaneceu desconhecida. Continuando, de lá disse a Xinxon: você está zombando de mim, falando mentiras. Venha agora e conte-me o que se deve fazer para amarrar você. Tudo o que se deve fazer, ele respondeu, é amarrar-me com cordas novas que nunca tenham sido usadas. Assim eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro. Então Dilar tomou cordas novas, amarrou-lhe e disse: Xinxon, os filisteus vieram sobre você. As pessoas estavam à espera dentro do outro quarto. Ele, porém, quebrou as cordas dos seus braços como um fio. Dililar disse a Xinxon: até agora você tem zombado de mim e me falado mentiras. Conte-me o que se deve fazer para amarrar você. Ele respondeu: se você tecer 7 tranças da minha cabeça em um pano, em um tear, então ela atou um pano ao tear com uma lançadeira e teceu os cabelos dele no pano. Então lhe disse: Xinxon, os filisteus vieram sobre você.
Ele se levantou de seu sono, puxou a lançadeira do tear e o tecido entretecido. Ela lhe disse: Como pode dizer que me ama quando o seu coração não está comigo? 3 vezes você zombou de mim e não me contou a fonte de sua grande força. Veja, até o momento ele está brincando aqui. Ele está brincando. E ela falou uma coisa que deixou pensativo. Todos os dias ela continua importunando e pressionando até que ela o aborreceu, deixando a ponto de morrer. De modo que finalmente Xinchon contou tudo a Dilar. Veja só, pessoal, o Eterno sempre disse para o povo de Israel não se misturar com outras nações. Embora o Eterno deu força para Xinchon, Sansão, a lei de se misturar, né, com outras nações, ou seja, se casar, dar seus filhos a outras nações, manter casamento, união com outras nações, com outras pessoas de outros povos, isso é proibido diante da Torá. E aqui nós temos um ato aqui onde ele brinca muito, embora ele tenha toda a força, né, tenha toda a força de salvar Israel das mãos dos filisteus, mas ele está brincando com as coisas do Eterno. E ele diz aqui, até, né, ele aborreceu, de modo que finalmente Xinchon contou tudo a Delila. Ele lhe disse: navalha nenhuma jamais tocou em minha cabeça, porque eu sou um nazir de Deus desde que nasci. Se alguém me raspar, então minha força me abandonará e eu serei como qualquer outro homem. Vejam, esse voto de raspar a cabeça tinha que se concretizar levando o cabelo cortado para o sumo sacerdote. Tinha que levar o cabelo após o término do pacto. Só que durante toda a vida de Xinchon, ele tinha que ficar com o cabelo grande. Não tinha final de pacto para ele. Por isso que eu disse, Paulo, Shaul, ele era um nazi e ele cortou os cabelos porque finalizou o seu pacto e levou ao templo e pagou pelas despesas do templo. Na época dos Talmidim, na época de Yeshua. Veja que isso é fato. Xinchon, Sansão, jamais poderia cortar o cabelo. Isso seria uma das coisas piores que ele viesse a fazer. Uma das coisas mais terríveis que ele iria fazer com a vida dele, porque não foi dado data para finalizar o voto de Nazir. Pelo contrário, tinha que continuar pela vida toda. Continuando, quando Delila viu que ele realmente tinha confiado nela, enviou uma convocação ao chefe dos Pelistim, com a mensagem: venha esta última vez, porque ele finalmente me contou a verdade. Os chefes dos Pelistim foram a ela e trouxeram o dinheiro com eles. Ela o tinha feito dormir em seu colo e chamou um homem para raspar suas 7 tranças de cabelo. Veja que ele tinha 7 tranças de cabelo. É um rastafari praticamente, tá? É um rasta. Então ela começou a atormentá-lo, mas sua força tinha ido embora. Ela lhe disse: Xinchon, os filisteus vieram sobre você. Ele despertou de seu sono e disse: eu me libertarei agora, da mesma forma que me libertei antes. Entretanto, ele não sabia que Adonai se tinha apartado dele. Então, olha só, os filisteus o agarraram, arrancaram de seus olhos e o levaram para Azar,
Ali eles o amarraram com 2 candeias de bronze e o puseram para trabalhar, moendo grãos no moinho da prisão. No entanto, depois de o cabelo sobre sua cabeça ter sido cortado, ele começou a crescer novamente. Veja, essa é a história de Shinshon. Estamos em Juízes capítulo 16. Vamos ler hoje até o 18. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo Shinshon. Ao vê-lo, o povo louvava a seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, que destruía nossa terra e matava muitos de nós. O povo falando isso, né? Cheios de alegria, eles disseram: chamem Shinshon para que nos divirta. Veja, a primeira coisa que fizeram com ele foi arrancar os olhos. Veja que ele estava com a prostituta no início, nada lhe causou. Ele as amou, ele gostou de pessoas erradas, se apaixonou por Dilila, que é Dalila, se apaixonou por ela. Veja o perigo de nós nos apaixonarmos por pessoas erradas. Nós devemos tomar muito cuidado. Embora, como no início, tudo isso é plano de Adonai, tá, gente? Tudo isso é plano de Adonai por amor a Israel. Tudo isso é plano de Adonai. Por isso que quando você vê ou acontece algo contra a sua vida, algo de ruim, tudo é plano do Eterno na sua vida. Não se chateie, sirva a Adonai e você entenderá o real motivo do que está acontecendo na sua vida. Então, sirva ao Eterno. Se vir coisas ruins, Baruch Hashem. Se vir coisas boas, Baruch Hashem. Sirva a Adonai. Por isso que eu sempre disse, pessoal, esse negócio de inferno, esse negócio que o cristianismo colocou na cabeça das pessoas, que se você peidar, desculpa a expressão, mas se você peidar, você vai para o inferno. Se você virar o rosto, você vai para o inferno. Se você fizer cara feia, você vai para o inferno. Essa é a expressão que o cristianismo adotou e colocou e enraizou nos corações dos ignorantes. Isso não existe nas Escrituras, pessoal. Sabemos que existe o Guerrinom, sabemos que existe o lugar de tormento, porém a Bíblia ela não fica enfatizando coisas que o cristianismo hoje apregoa a mundo afora. Não é dessa maneira, gente. Veja que o Eterno, como disse Rashi e como disse Shimon Bar Yochai em seu livro Zohar, o mal serve ao Eterno. Então o mal ele serve ao Eterno. Nada nesse mundo foge da vontade de Elohim. Tudo está em harmonia, quer seja ruim, quer seja mal, quer seja bom. Tudo está no controle de Adonai de Sevaot. Ok? Então, Shinshon ele foi exatamente feito para esse determinado propósito, tá ok? Então, você provavelmente tem que ver qual é o seu chamado diante do Eterno. Qual é o seu chamado? Para que você está aqui nesse mundo? Para quê? Para quê? Qual é o seu chamado? Qual o seu objetivo aqui nesse mundo? Qual é? Qual é? Você já se perguntou? Você já se autoanalisou? Então, o fato de Shinshon ter pego na carcaça não quebrou o voto de Nazir. O fato dele ter pego na queixada de jumento não quebrou o voto de Nazir. No fato dele ter confessado coisas mentirosas para Dilila, que é Dalila, não quebrou o voto da Nazir,
mas no momento em que se raspou a cabeça dele, aonde tinha que levar o cabelo para pagar o voto, e este voto ele era permanente, ele não tinha data estabelecida, ele quebrou o pacto. E aí, a primeira coisa que os filisteus fizeram foi arrancar-lhe os olhos. Isso é mostrando para o próprio Shinshon que ele brincou demais com as coisas do Eterno. É necessário arrepender-se. E continuando. Chamem Shinshon para que nos divirta. Então eles chamaram Shinshon para fora da prisão e eles o divertia quando eles o colocaram entre as colunas. Shinshon disse ao garoto que o segurava pela mão. Era um homem muito forte, gente. Vocês já viram o Arnold Schwarzenegger quando ele era novo? Eu costumo dizer que tem um camarada também, aquele que fez o Incrível Hulk, que é o Lothring. Ele era mais forte do que o Arnold, tá? Ele era mais forte ainda. Lothring. Shinshon era muito mais forte do que esses homens. E ele estava sendo domado por uma criança, por um garoto. E eles levaram Shinshon para o pátio, onde havia 2 colunas. E ali as pessoas ficavam se divertindo. Ou seja, quem te tocou? Lembra-se da profecia? Lembra-se da época de Yeshua, que batiam nele, falavam com ele, batiam nele e diziam: profetiza-nos, quem te tocou? Era a mesma coisa, alegrando os filisteus. E aí ele diz: deixe-me sentir as colunas que suportam o edifício, de modo que eu possa me apoiar nelas. O edifício estava cheio de homens e mulheres, e todos os chefes dos filisteus. Olha só, veja se isso não é plano do Eterno. Estavam ali. Além deles, havia cerca de 3.000 homens e mulheres na galeria, assistindo enquanto Shinshon os divertia. Shinshon, Sansão, clamou a Adonai. Adonai Elohim, apenas dessa vez, por favor, lembre-te de mim e, por favor, dai-me forças para que eu possa me vingar dos filisteus, pelo menos pelos meus 2 olhos. Shinshon segurou-se bem com as 2 colunas no meio que suportavam o edifício e se apoiou nelas, em uma com sua mão direita e outra com a sua mão esquerda. Então, clamando que eu morra com os filisteus, ele os empurrou com todo o seu poder e o edifício desmoronou sobre os chefes e sobre todo o povo dele dentro dele. Assim, Shinshon, Sansão, matou mais em sua morte do que tinha matado durante sua vida. Seus irmãos e toda a família de seu pai tomaram-no e o trouxeram e o sepultaram em Tsoar, Estaol, no túmulo de seu pai Manoar. Ele havia julgado Israel durante 20 anos. Veja que o plano do Eterno era exatamente para dar fim aos filisteus, por amor de Israel. Continuando. Havia um homem nas montanhas de Efraim chamado Micaiahu. Ele disse à sua mãe: sobe aquelas 1.100 peças de prata que foram tiradas de você, pelas quais você pronunciou uma maldição e me falou a respeito. Vou ler novamente. Quem recebeu 1.100 peças de prata, pessoal, foi Delila. Vamos continuar. Havia um homem das montanhas de Efraim chamado Micaiahu. Ele disse à sua mãe: sabe aquelas 1.100 peças de prata que foram tiradas de você, pelas quais você pronunciou uma maldição e me falou a respeito? Pois bem, o dinheiro está comigo e eu peguei. Sua mãe lhe disse: que Adonai o abençoe, meu filho.
Quando ele devolveu as 1.100 peças de prata para sua mãe, ela declarou solenemente: eu dedico este dinheiro a Adonai, para que meu filho faça uma imagem esculpida e a revista de prata. Portanto, agora eu estou devolvendo a você. Ele, porém, devolveu o dinheiro à sua mãe, e ela tomou 200 peças de prata e deu-as ao ourives, que fez uma imagem esculpida revestida de prata, a qual foi colocada na casa de Micaiahu. Esse homem, Micaiah, possuía uma casa de Deus. Então ele fez uma veste ritual e deuses domésticos e consagrou um de seus filhos, a qual se tornou seu Cohen. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Um homem simplesmente fazia o que pensava estar certo. Vamos lá. Esse homem da tribo de Efraim, lembrem-se que Efraim se mistura com os deuses. Ele, junto com sua mãe, esculpiu um deus revestido de prata. E ele pegou o seu filho e o nomeou Cohen. Naquela época não havia reis em Israel, por isso que nós estamos na época de juízes, Shoftim, porque juízes é que comandaram Israel. Porém não havia rei, então qualquer um falava o que bem achava, ou dizia, isso está certo. Então era uma confusão danada. Havia um jovem em Beit-Lehem, em Yehudá, da família de Yehudá, olha só, da família de Yehudá, de Judá, que era um Levi. Ele habitava em Beit-Lehem, mas deixou aquela cidade para encontrar outro lugar para viver, e veio para as regiões de Efraim, onde acabou tomando o caminho da casa de Milquiá. Milquiá lhe perguntou: de onde você está vindo? Ele respondeu: eu sou um Levi de Beit-Lehem, em Judá, e estou procurando lugar para viver. Milquiá respondeu: fique comigo e seja um pai e um Cohen para mim. Eu darei a você 10 peças de prata por ano, além de roupas e comidas. Ou seja, ele ia receber quase uma peça por mês, além de roupas e comidas. Então Levi foi e concordou em ficar com aquele homem. O jovem tornou-se como um de seus filhos. Depois que Milquiá consagrou o Levi, o jovem tornou-se seu Cohen e ficou ali na casa de Milquiá. Milquiá declarou: agora sei que Adonai me trará bem, porque tem um Levi por Cohen. Olha só poderia ser Cohen quem viesse da genealogia de Aarão, de acordo com a Torá, e não Levi da tribo de Judá. Não podia. E este homem disse que ele era um Levi. Ué, Levi é da tribo de Levi? Você não pode ser Levi da tribo de Judá? De maneira nenhuma. Levi, quem descende de Aarão, que são os levitas, é que devem, o primogênito, é que devem ser o sumo sacerdote ou sacerdote. Jamais pode ser de outra tribo. Mas tudo bem. Ele foi lá, esse camarada da tribo de Efraim, convidou-o para ser Cohen e iria remunerá-lo. Será se isso ecoou estranho em nossa geração, pessoal? Não. O que tem de pastores que ficam barganhando? O que tem de rabinos que ficam barganhando? O que tem de pessoas que gostam de se promoverem para barganhar, para ganhar dinheiro? Não está escrito. Veja que esses aqui eram do nosso povo, da tribo de Efraim e da tribo de Judá. Isso aqui o Eterno está mostrando que não é porque você é descendente de Israel que você não pode se corromper, pessoal. Isso é fato. Não é porque você
é da tribo de Israel que você não pode se corromper. Você pode se corromper. Você pode se perder. Essa é a realidade. Você pode se corromper. O que vai fazer você não se corromper é a sua comunhão com o Eterno. É isso que vai fazer você não se corromper. Você pode ter nascido de Israel. Rivcá, mulher de Isaac, Rebeca, ela foi mãe tanto de Saul como de Jacove. Saul, ele prendeu para o mal. Ele foi para o mal. Jacove foi para o bem. Mas ambos eram de uma mesma mãe. Então o Eterno está dizendo: não é porque você descende de uma tribo ou é de Israel que você vai ser um homem imune à corrupção. Não é, pessoal. Não é. Você pode se corromper, sim. E o que vai fazer você manter-se fiel a não se corromper é a sua comunhão com o Eterno. Então tem muita gente, principalmente nas redes sociais, que estão aí dizendo o seguinte: olha, eu sou descendente de Judá, de judeu, como se fosse alguma coisa. Não é, não quer dizer nada você ser descendente de judeu. Não quer dizer nada. Vai estudar, pessoal. Vai olhar as escrituras. Compreenda as escrituras. Não quer dizer nada, ok? O que quer dizer que você realmente pertence ao Eterno? Sua comunhão com Ele. E geralmente quem pertence ao Eterno não fica propagando que é filho dele, que é abençoado por ele, que ele é o Deus dele, que não fica. Pelo contrário, a sua comunhão é secreta. Disse Yeshua, Yeshua, quando orares, entra no teu quarto e em segredo fala com o Eterno. Foi isso que ele falou. Então é uma comunhão secreta, uma comunhão de pai para filho, comunhão íntima. É essa comunhão que nós temos que ter. Continuando. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Capítulo 18. E acontecia também que a tribo de Dan estava procurando um lugar para requerer propriedade e estabelecer-se, já que a eles ainda não tinha sido dada terra nenhuma entre as tribos de Israel. O povo de Dan enviou 5 líderes de Tsoar e Estaol, que representava todas as suas tribos, para espiar e explorar a terra. Eles os instruíram: vão e explorem a terra. Eles vieram até as montanhas de Efrá, a casa de Milcá, e ficaram ali. Enquanto eles estavam na casa de Miquirá, reconheceram a voz do jovem, o Levi. Lembra da tribo de Judá? Aproximando-se dele, disseram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? O que há para você aqui? Ele respondeu: eis o acordo que Miquirá fez comigo. Ele me paga um salário e eu sirvo como correndo. Gente, parece estranho isso. O Florencio aqui, o Nazareno Florencio de Paulo, falou aí que começou a pagar os pregadores, né? O Nildo Araújo, Shalom, é lendo que passamos a conhecer o nosso Deus. É verdade. É didático, pessoal. Não tem nada de mistério. Embora exista mistério, mas não tem nada de mistério reconhecer, né, o nosso povo e conhecer a palavra do Eterno. Então, os da tribo de Dan estavam procurando terras, e aí eles chegaram na terra de Efraim, nas montanhas de Efraim, encontraram lá um parente deles, que era o jovem, o Levi, né? Ele falou: olha, ele está me remunerando, e é por isso que eu estou aqui. E eles disseram: por favor, pergunte a Deus se nossa jornada será bem sucedida. O Coré respondeu: não se preocupe, Adonai está com vocês nessa jornada.
Veja só, se uma pessoa está cultuando outro Deus, o que que eu tenho um exemplo, o que que eu tenho que fazer pergunta para uma pessoa que ela tem um Deus de prata, está servindo a um Deus de prata? Ou foi nomeado a sumo sacerdote? É o que as pessoas fazem hoje. Não é diferente. Elas olham um pastor bonitinho de gravata no altar, aí pergunta: Deus tem uma palavra para mim, pastor? Aí ele diz: eis que Deus te fala. Mentira, gente. Tudo mentira. Então esses da tribo de Dan, por isso que Dan, lá nas bênçãos de Jacó, o seu avô, né? Seu pai e avô, depois dos seus descendentes, disse que Dan seria uma víbora. Olha aí, olha ele se manifestando lá na frente. Isso lá na época dos juízes. E aí ele por favor, pergunte a Deus. Olha, esse camarada tinha comunhão com o Eterno, gente? Não tinha. Né? E ele ainda responde: não se preocupe, Adonai está com vocês nessa jornada. Veja, pessoal, de que mesmo você pertencendo ao povo do Eterno, isso não quer dizer nada. Não se engane com qualquer um que professa Adonai na sua boca. Não se enganem com qualquer um que professa que Yeshua é o Mashiach na sua boca. Não fiquem pensando que a pessoa pertence ao Eterno só porque ela confessa com sua boca. Tem muita gente que está confessando, mas o coração está distante. Continuando. Os 5 homens partiram, vieram a Laís e viram o povo que ali vivia em segurança, de acordo com o costume dos Sidoni, sossegados e seguros, já que ninguém na região estava exercendo autoridade que pudesse envergonhá-los em qualquer sentido. Além disso, eles estavam longe dos Sidoni e não tinham acordos com outros povos. Quando retornaram seus parentes em Soara e Estanol, estes lhe perguntaram o que tinham para relatar. Eles responderam: vamos atacá-los. Nós vimos a terra e lá é excelente. Não demorem, comecem a agir, vão e tomem a terra. Quando forem, vocês chegarão a um povo que se sente seguro, há bastante terra. O lugar não tem falta de nada, mas tem tudo o que há na terra, e Deus a tem dado a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan equipararam-se para a guerra, saindo de Tsoar e Estanol. Eles subiram e acamparam em Kiat Yearim, em Yehudá, motivo de que aquele lugar seja chamado Mahan Ner Dan, o campo de Dan. Até os dias de hoje, na realidade, está atrás de Kiat Yearim. Dali eles passaram para as montanhas de Efraim e vieram à casa de Milcá. Os homens que tinham ido para espiar a terra em Laish, então disseram aos seus camaradas: vocês estão informados de que nesses edifícios existe uma veste ritual, deuses domésticos e uma imagem esculpida vestida de prata? Decidam o que vocês devem fazer. Eles mudaram a rota e foram à casa do jovem levita, que é a casa de Micá, e lhe perguntaram como ele estava passando. Os 600 soldados de Dan ficaram no portão, enquanto os 5 que tinham inspecionado a terra entraram e tomaram o ídolo, coberto de prata, a veste e os seus domésticos. O corrente tinha ficado com os 600 soldados próximo ao portão. No entanto, enquanto eles iam à casa de Mica e pegavam a imagem coberta de prata, a veste e os deuses domésticos, o corrente lhe perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique quieto, mantenha sua boca fechada e venha conosco. Seja um pai e um corrente para nós. O que é melhor, ser um homem na casa de um homem, a qual ser um corrente para toda uma tribo e uma família de Israel? Isso fez o corrente sentir-se muito bem. Então ele pegou a veste ritual, os deuses domésticos, a imagem, e foi com o povo.
Eles se voltaram e partiram, indo adiante deles com seus filhos, seu gado e seus parentes. Quando eles estavam a uma boa distância da casa de Micra, os homens que viviam nas casas próximas deles se juntaram com ele. Alcançaram os homens de Dan e começaram a gritar para eles. Os homens de Dan viraram-se e disseram a Milquirá: o que está errado com vocês, que tenham reunido essa multidão? Ele respondeu: vocês roubaram meu Deus, que eu fiz, e partiram concorrendo. O que mais eu poderia fazer? Como vocês podem me perguntar o que está errado com vocês? Os homens de Dan responderam: vocês fariam melhor se não dissessem nada mais para nós, porque alguns de nós podem ficar irados e atacá-los. Vocês poderiam perder a vida, assim como poderia acontecer com os outros da família de vocês. Então os homens de Dan seguiram o seu caminho, e quando Milquirá viu que eles eram muito fortes para ele, voltou atrás e retornou para sua casa. Assim os homens de Dan tomaram as coisas de Milquirá tinha feito, bem como a do seu corrente. Vamos entender aqui. Quem recebeu essas 1.100 peças de prata foi Delila. Com certeza, as escrituras não falam que ela morreu naquela destruição a qual quem as provocou foi Xinxom. Muitos filisteus morreram a ponto de quase desaparecerem. Muitos que estavam ali para festejar a prisão e a derrota de Xinxom, que é Sansão. E as peças de pratas, elas foram achadas pela mãe de um efraimita. E ela disse que aquelas peças eram amaldiçoadas. E o homem da tribo de Efraim foi lá e se apoderou. E ele pegou 200 peças de pratas e deu a ourives, que formou um deus de peça de prata. A tribo de Dan, que encontrou o levita, viu que ele era um levita, um sacerdote, subornou ele dizendo: ó, se você ficar aí com o homem de Efraim, né? Quem criou Deus foi o homem de Efraim. Se você ficar aí, nós vamos lutar contra vocês e vocês vão morrer. Eram 600 homens da tribo de Dan, guerreiros. E diz: olha, é melhor você vir conosco. E isso pareceu bom para ele. Olha a corrupção. Olha o suborno. Como já era objeto de maldição, aquele homem da tribo de Efraim ficou, que é Milquirá, ficou ali sozinho agora. Continuando. O corrente tinha ficado com 600 soldados próximo do portão. No entanto, enquanto eles iam à casa de Milquirá e pegavam a imagem coberta de prata, esse eu já li. E aí, continuando. O que é melhor, ser um corrente na casa do homem, tal. Também já li. Versículo 22. Quando eles estavam a uma boa distância da casa de Milquirá, os homens que viviam nas casas próximas se uniram a ele. Também já li. 25. Os homens de Dan responderam: você faria melhor se não dissessem nada para nós, porque alguns de nós poderiam ficar irados e atacá-los. Vocês poderiam perder a sua vida, assim como poderiam acontecer com os outros da família de vocês. Então os homens de Dan seguiram o seu caminho. Quando Milquirá viu que eles eram muito fortes para eles, voltou atrás e retornou para sua casa. Assim os homens de Dan tomaram as coisas de Milquirá tinha feito, bem como o seu corrente. Eles vieram a Laish, e ao povo quieto e confiante, eles atacaram e mataram o povo, e queimaram a cidade. Ninguém veio resgatá-los, porque a cidade ficava longe de Sidom, e eles não tinham acordo com os outros povos. A cidade ficava no vale próximo de Beit-Rehov. Então o povo de Dan reconstruiu a cidade e se estabeleceu ali. Eles chamaram a cidade de Dan como o nome de seus antepassados, Dan, que nasceu a Israel. Embora em outro tempo a cidade tenha sido chamada Laish, e o povo de Dan ficou com a imagem para eles mesmos.
e Ohonatã, o filho de Gershon, o filho de Menahem, e seus filhos foram com caminho para a tribo do povo de Dan, até o dia em que foi exilados da terra. Assim, eles erigiram para si mesmos ídolos feitos por Milcá, e ali ele permaneceu, ainda que a casa de Deus estivesse em Shilom. Tá vendo, gente? Esse é o capítulo 18. Sábado que vem nós iremos ler o capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, que finaliza o livro de Shoftim, Juízes, sábado que vem. Bem, o que nós estamos vendo aqui é um verdadeiro cenário de ganância, um verdadeiro cenário de prostituição, de idolatria, de avodazará. Infelizmente o povo de Israel fez o que era mal diante dos olhos do Eterno. Eu costumo dizer, em toda a trajetória da vida do povo de Israel, 90% da vida do povo de Israel foi fazendo o que era errado diante dos olhos do Eterno. Isso é fato, pessoal. Isso é fato. As Escrituras nos mostram evidências claras, provas verídicas. Que nós não venhamos ser romantizados por um sistema corrupto, um sistema que hoje opera, esse sistema religioso de romantização, uma coisa romântica, uma coisa romantizada, que tem por trás, na realidade, heresias destruidoras. Infelizmente, nós estamos vivendo essa época. Pessoas que se entregarão à mentira, pessoas que se entregarão à lascívia, à prostituição, à idolatria, à feitiçaria. Pessoas que rejeitarão o óbvio, a verdade, para o seu próprio benefício. O Nildo Araújo diz: foram infiéis e rebeldes. É verdade. O povo de Israel foram infiéis e colocando o Eterno nisso. Isso soa estranho para você? Quantos cristãos estão sendo desonestos, corruptos, desafeiçoados, ingratos, irreverentes, caluniadores, e põe Deus nisso. Tudo eles põem Deus nas coisas deles. Eles põem o Eterno nas coisas deles, não só no cristianismo, mas no judaísmo A, no judaísmo B, no judaísmo C. Pessoas inimigas da verdade. Seremos sufocados, pessoal. Infelizmente, assim, se com o povo de Israel era assim, imagina com as outras nações. Imagina com os outros povos. Como que era? Era um culto libertino, era um culto de adoração às estrelas, aos deuses pagãos, pessoas que viviam como animais. E é verdade. Se com o povo de Israel nessa época Israel se corrompia, como hoje se corrompe, quanto mais as outras nações. Infelizmente nós temos vivenciado dias difíceis, nós temos vivenciado dias que as pessoas se aborrecem com a verdade, se aborrecem com o óbvio, porque elas querem manter a sua estadia temporária de religiosidade, se justificando que são justas e na realidade são pessoas infiéis. Hoje nós temos vivenciado, nós temos visto isso. Pessoas do mimimi, pessoas Nutella, pessoas que se ofendem com uma palavra que é verdade. Pessoal, uma coisa que nós não devemos fugir é do óbvio e da razão. A verdade tem essas duas vertentes em si, o óbvio e a razão.
No dia que você for contra a verdade, o óbvio e a razão, para promover um desejo seu, você está perdido. No dia, eu vou repetir, grave isso. Rodrigo Dias Silva, shalom, meu irmão, que o Eterno abençoe este santo trabalho. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe, Rodrigo. Em nome de Yeshua, compartilha. Ajuda as pessoas. Vai ficar gravado aí e nós também vamos colocar no YouTube mais tarde. Vou repetir. Se você é contra o óbvio e a razão, para manter um desejo seu, você está totalmente fora do eterno. Não é porque eu tenho desejos que eu vou ser contra o óbvio e a razão. A verdade ela tem que ser anunciada, ela tem que ser dita, mesmo pelos piores da terra, não deixarão de ser verdade. E a verdade não precisa de pessoas, a verdade não precisa de ninguém, ela fala por si. Mas não é porque eu não concordo com o óbvio, não é porque eu não concordo com a razão que eu vou deixá-las de propagar. Não. Eu tenho, não, o problema está em mim. O problema está em mim, está em você, não está na verdade. A verdade ela fala por si própria. O óbvio fala por si próprio. A razão fala por si própria. Mas é nesse sentido que você tem que se colocar. E leve, se possível, levantar a bandeira do óbvio e da verdade da razão. Porque é nesse sentido que realmente interessa. O resto é resto, ok? Então, nós estamos vendo aí o quanto Israel fez de coisas erradas. Isso aqui nos primeiros capítulos, isso depois de Josué, vem Shoftim, juízes. Veja o quanto Israel pecou, o quanto Israel fez o que era mal diante dos olhos do Eterno. E agora nós iremos entrar para Shemuel, o primeiro rei de Israel vai surgir aqui. Levantado por homens, não pela vontade do Eterno. Mas vai surgir um primeiro rei em Israel. E mesmo assim o povo vai fazer o que é errado. Pessoal, o nosso Yetzirah, olha o nome, Yetzirah, inclinação para o mal. O nosso Yetzirah é como uma serpente. O nosso Yetzirah é como uma serpente. Uma serpente, uma víbora, que tem uma inclinação só para o mal, fazer o mal, ser o mal. Nós temos isso no nosso DNA. Não adianta você fugir, não adianta você correr. Isso está no seu DNA. Isso está no seu sangue. Agora, é necessário você controlá-lo. É necessário você controlar o seu Yetzirah. Para quê? Para que você venha obedecer o Eterno. Ah, eu não quero obedecer. Então potencialize ele. Não tem problema nenhum, você só vai receber o prêmio no final. Tá? Potencialize ele. Você acha que assassinos, ladrões, genocidas, terroristas, estupradores, pedófilos, você acha que tudo isso surpreende o Eterno? Eles só potencializaram algo, que eles queriam fazer. Isso é fato. E isso está no DNA, estava no DNA ou está no DNA dos homens maus. Isso está no DNA, assim como está no seu.
porém é que você tem muita gente que só não faz o que é errado por causa das leis. Por isso que agora você vai entender, e é por isso que existem muitos juízes, advogados, que estão inocentando culpados, justamente para que a justiça não prevaleça e para que as pessoas não busquem a justiça. E que a proliferação das injustiças continue. E quem vai sofrer com isso? Os justos, os verdadeiros. É verdade, no DNA já vem de longe. Já vem mesmo. Isso é fato, gente. Então o mundo está correndo, as pessoas estão correndo para as injustiças. E quem vai sofrer com isso? Os justos, os verdadeiros. Tem pessoas que só não cometem a mais coisas que você conhece. Você conhece pessoas que só não fazem mais coisas erradas por causa da justiça. Embora ela ainda exista, a justiça, entre aspas, que vigora, a lei que eu estou falando, embora ela exista, tem gente que tem medo de fazer. Mas vai chegar um momento em que essas pessoas, elas se rebelarão e se manifestarão, porque a justiça não será mais justiça. A justiça será apenas sinônimo de injustiça. Essa é a realidade. Há a menção de uma nova ordem mundial. É fato. Aonde estará estabelecido uma só justiça, uma só religião, um só governo, e aonde o gado, que é a população, vem obedecer. Simples. Por quê? Porque não funcionou e não está funcionando. Essa é a tese deles. E esses imorais, que são a maioria nas nações, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, não só no Japão, China ou qualquer outro lugar, mas que são a maioria esmagadora, injusta e ímpia, irá aplaudir a nova ordem mundial. E quem sofrerá com isso? Os justos, os verdadeiros. Então, esse contexto escritural e histórico que estamos mostrando para você, nada mais é do que um reflexo da nossa geração futura. Então, meus amigos, infelizmente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós estamos perdidos. Só Adonai de Sebaot é capaz de nos livrar. Então se apeguem a Ele de todo o coração. Em nome de Yeshua Mashiach, no próximo Shabbat finalizaremos o livro de Shoftim. Por isso que é necessário nós lermos as Escrituras em todo o seu contexto. Em nome de Yeshua Mashiach. Eu vejo muitos líderes dando muita preciosidade para muita gente. Isso é um pecado sério. O que é preciosidade? Coisas que às vezes ele não dá nem na sua comunidade, mas ele quer revelar aos outros para que os holofortes foquem nele. Se você, líder, está revelando coisas que não é nem para revelar, que não se revela nem na sua comunidade ou nem na sua yeshivá, você está revelando ao mundo, às pessoas, para que os holofortes fiquem direcionados a você, você é mais uma aberração que esse mundo está criando. Então tome cuidado. Yeshua disse, não deem pérola aos porcos, não lance o que é santo aos cães. É necessário uma repreensão, um aconselhamento,
É necessário falar a verdade em vez de jogar pérolas aos porcos. E Yeshua disse: eu lhes falo a verdade, vocês querem me matar? Quanto mais eu falar coisas do alto. Então, gente, muito cuidado. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach. Beshem Yeshua Mashiach. Amém.